Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Cerro Porteño e Palmeiras, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Hoje o jogo vai ser no La Nueva UE, em Assunção, no Paraguai. Vai ser às 21h30, vai passar na TV Globo para São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, na ESPN e na Disney+. O árbitro é o Piero Mazza, os assistentes Cláudio Urrutia e Miguel Rocha, e no VAR Juan Lara, todos do Chile. O Piero já apitou um jogo do Palmeiras, foi a nossa vitória contra o Bolívia no Hernando Siles em 2020 por 2-1, com gols do William Bigode de pênalti e aquele golaço da intermediária do Gabriel Menino que ele pegou na gaveta ali. Bom, o Cerro chega como vice-líder do Grupo G, eles perderam a liderança para o próprio Palmeiras, estão com 3 pontos depois de uma vitória, um empate e uma derrota. Em compensação, está em quarto lugar no nacional deles, vem de uma derrota para o Olímpia em casa por 2-1, que botou um fim em uma sequência de 5 jogos sem derrotas, que começou após eles perderem justamente para o Palmeiras. Os desfalques deles são Rodrigo Melgarejo e Abel Luciati, que estão lesionados. Provavelmente eles vêm num 4-4-2 com Gatito Fernandes, Alan Benítez, Gustavo Velasquez, Matias Pérez e Guilherme Benítez, Pires da Mota, Jorge Morel, Federico Carrizo, Cecílio Domingues, Juan Iturbi e Jonathan Torres. Já o Palmeiras chega em alta depois de vencer o Ceará fora de casa na estreia da Copa do Brasil. Reconquistamos a liderança do Brasileirão depois de vencer o Vasco, também como de praxe fora de casa, com 2 placares de 1-0, além do primeiro gol marcado pelo Vitor Roque com a nossa camisa. E hoje a gente pode conquistar a classificação antecipada, mesmo com um empate. A gente vai ficar confortável esperando os próximos 2 jogos em casa para definir a posição na classificação geral. E aí, com esse desgaste pela quantidade absurda de jogos, viagens e tudo mais, e também tendo um clássico contra o São Paulo no próximo final de semana, a gente pode esperar mudanças, pode esperar que o Abel vá mexer bastante no time. Ele tem rodado muito elenco para minimizar as lesões, e mesmo assim a gente tem jogadores de estaleiro, né? Como o Mikael, que está lesionado, o Figueiredo também, e o Bruno Rodrigues, que finalmente entrou em transição física depois de 1 ano. A gente vai vir provavelmente com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez, Emi Martínez, Richard Rios ou Evangelista e Maurício, Estevão, Facundo Torres ou Paulinho e Vitor Roque. Nosso retrospecto contra o Cerro é muito positivo, são 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Com o mando deles, então, são 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. E a última vez que as equipes se enfrentaram foi nesse ano, na fase de grupos da Libertadores, a gente venceu por 1-0. Foi aquele jogo com o gol do Richard Rios e que ele fez chill pra torcida, né? E curiosamente, esse último jogo contra o Cerro ocorreu após 2 vitórias consecutivas e às vésperas de um clássico do Brasileirão. Só que daquela vez o clássico era contra o Corinthians, né? E assim, o Palmeiras venceu os últimos 5 jogos contra o Cerro Porteño, a última derrota ocorreu em 2018, e no Paraguai a gente venceu as últimas 3 partidas. O Cerro é o time que a gente mais enfrentou, mais venceu e mais fez gols na Libertadores, são 15 jogos à frente do Boca com 12, 9 vitórias, seguido pelo Peñarol, que tem 7, e 31 bolas na rede, seguido pelo Universitário do Peru, que a gente fez 20 gols. E agora algumas curiosidades estatísticas. Com 17 oitavas de final ao lado do Grêmio, esse ano a gente pode se isolar como recordista entre os brasileiros. Em oitavas consecutivas, a gente já é o recordista isolado com 8 entre 2017 e 2024. Nós somos o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores desse ano. A gente também registrou a melhor campanha da fase de grupos 5 vezes das últimas 7 edições. É um recorde continental nesse século, sendo que a gente conquistou isso 3 vezes consecutivas, em 18, 19 e 20, que também é um recorde continental. E a gente teve o melhor desempenho da história em 2022, com 6 vitórias em 6 jogos, 22 gols de saldo, foi um absurdo. Em 2023 foram 5 vitórias e um empate, com 10 gols de saldo. Se a gente for fazer o recorte dessa década que começou em 2020, a gente entrou em campo 33 vezes pela fase de grupos, conquistamos 28 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento é bizarro, com 88%. 99 gols marcados, 27 gols sofridos apenas. No geral, são 61 partidas de Libertadores disputadas nessa década, são 41 vitórias, 15 empates, só 5 derrotas, 145 gols marcados, 44 sofridos. E a gente pode também alcançar a 8ª vitória consecutiva como visitante pela primeira vez desde o período de abril e maio de 2021, que a gente bateu Universitário do Peru, Guarani, Santo André, Defensa e Justiça da Argentina, Ponte Preta, Independiente del Valle do Equador, Red Bull Bragantino e Corinthians. A gente está numa série atual de 7 vitórias que não ocorria desde abril e junho de 2022. Dos times que estão disputando a Série A do Brasileirão, a gente é o único que venceu as 7 partidas mais recentes como visitante. Nós estamos invictos a 18 jogos como visitante, com 15 vitórias e 3 empates.
É a maior sequência sem derrota do clube fora de casa desde novembro de 95 a maio de 96, que a gente registrou 21 partidas de invencibilidade, 20 vitórias e um empate. É a maior sequência também entre todos os clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Dos últimos 49 jogos como visitante, a gente perdeu apenas 7, vencemos 27 e empatamos 15. No geral, independente do mando, o Palmeiras venceu 9 das últimas 10 partidas, a gente só foi derrotado pelo Bahia no Allianz no Brasileirão. Nós somos o clube da Série A do Brasileiro que tem o melhor aproveitamento de pontos como visitante essa temporada, 86,7% com 12 vitórias, 3 empates em 15 jogos, seguido pelo 75,56% do Flamengo, que é o segundo colocado. Temos também o melhor ataque, que é uma média de 2 gols por jogo contra 1,73 do Flamengo. Além disso, a gente fez gols em 14 dos 15 jogos que disputamos como visitante. A gente lidera esse quesito com 93,3% contra 90,3% do Inter. E no geral, somando jogos em casa e fora, a gente também tem o melhor aproveitamento de pontos em 2025, com 71,6%, seguido pelo Flamengo, que tem 70,37%. Depois da gente perder para o Bolívar fora de casa pela fase de grupos em 2023, aquele jogo que a gente foi com o time reserva, que o Flaco fez um golaço, a gente agora acumula 9 jogos de invencibilidade fora do Brasil pela Libertadores, são 7 vitórias e 2 empates. Nas últimas 27 partidas fora do Brasil, a gente tem 21 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. No total, a gente tem 51 vitórias atuando fora do Brasil pela Libertadores, são 95 jogos, 18 empates e 26 derrotas. São 170 gols marcados, 106 sofridos. Nós somos o brasileiro com o resultado mais positivo no exterior da história da competição, seguido por Grêmio e Flamengo com 32, Cruzeiro 29, Santos com 28. A nossa comissão técnica está somando 27 jogos em fase de grupos da Libertadores, são 23 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, além de 82 gols marcados e 25 sofridos. O Everton está a um jogo sem sofrer gols de se isolar no topo da lista de goleiros com mais partidas sem ser vazado na história da Libertadores. Ele tem 48, sendo 42 pelo Palmeiras e 6 pelo Atlético. E ele está ao lado do Fábio do Fluminense. Ele também está a um jogo de alcançar a 7ª posição na lista de atletas com mais partidas na história da competição. Ele está com 94, sendo 74 pelo Palmeiras, ao lado do ex-jogador colombiano Anthony Dávila, e atrás do ex-jogador argentino D'Alessandro com 95. O Gomes está a um gol de chegar ao topo da lista de zagueiros artilheiros da história da Libertadores. Ele tem 12 gols contra 13 do chileno Rubem Espinosa, e de se isolar na 3ª posição no ranking de maiores artilheiros do Verdão na competição. Ele está ao lado de Alex e Gustavo Scarpe, só atrás de Veiga, que tem 19, e Rony com 23. Também há um triunfo de completar 50 vitórias pelo clube. Ele tem 49, só está atrás do Everton com 51. O Rios está a um gol de alcançar a 4ª posição entre os colombianos com mais gols pelo Palmeiras, tem 11, logo atrás de Asprilla, que tem 12. O Veiga está a um jogo de se igualar ao São Marcos na 4ª posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores, ele tem 56 contra 57 do Marcão. E o Facundo está a um gol de alcançar a 5ª posição entre os uruguaios com mais bolas na rede do Palmeiras, ele tem 4 ao lado de César Pereira, Gutierrez e Humberto Cabelli, e logo atrás de Vinha, que tem 5. O Flaco está a um jogo de igualar o Arouca e Villadoriga na 8ª posição do ranking de estrangeiros com mais partidas pelo Palmeiras. Ele tem 137 contra 138 dos outros. Também há um gol de se isolar na 8ª posição entre os jogadores com mais gols no Palmeiras nesse século. Ele tem 39 ao lado do Kleber Gladiador e Gustavo Gomes. Além disso, o Palmeiras hoje é o 6º clube com mais gols na história da Libertadores. Ele tem 475, está 13 abaixo do Olímpia, que é o 5º colocado. E a gente tem a melhor média de gols da história da competição com 1,93 por partida. 475 gols em 245 jogos. Seguido pelo Deportivo Municipal do Peru, que tem 1,9, mas são 38 gols em 20 partidas. Então é uma distância muito discrepante. Como visitante, o Palmeiras é o 4º com mais gols, tem 200, está a 4 do Peñarol, que é o 3º colocado. Como mandante é o 8º com mais gols, tem 272, 3 atrás do Cerro Porteño, que é o 7º. Palmeiras é o 5º clube com mais vitórias na história da competição, tem 139, tem 31 a menos só que o Boca Juniors, que é o 4º colocado. Como visitante, nós somos o 4º com mais vitórias, temos 56, 3 atrás do Boca, que é o 3º. Como mandante, nós temos 81 vitórias, nós somos o 8º, temos 8 a menos que o Bolívar, que é o 7º. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários seus palpites, como escalariam o time, se poupariam ou não, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem a sua curtida, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!